Um oferecimento Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. Visite nosso Instagram. Nadai Ferro e Aço 012 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 13 de abril de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um dia na graça do Senhor. Hoje quero mandar um super abraço para o aniversariante ouvinte Wanderson. Quem nos avisou foi a esposa, Stanley. Eles são de Brasília, Distrito Federal. O evangelho de hoje conta o episódio do barco no mar agitado. Jesus está no monte e os discípulos estão no barco. Na forma como descreve os fatos, João tenta ajudar as comunidades a descobrir o mistério que rodeia a pessoa de Jesus, evocando textos do Antigo Testamento que aludem ao Êxodo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, por quem somos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei-nos aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Amém. João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, os discípulos, como também a multidão, aclamaram Jesus como rei, mas a sua esperança foi frustrada. Agora descem ao lago e, desanimados, dirigem o barco em direção a Cafarnaum para voltarem para casa e também para o seu trabalho. João sublinha esta incompreensão dos discípulos com a imagem na noite das trevas. Separar-se de Jesus e não seguir a sua palavra é entrar nas mais profundas trevas e cegueira. A confusão interna de seus corações, simbolizada pelo vento forte que balança o barco, faz com que abandonem o Mestre. A nota do evangelista: Jesus ainda não tinha vindo até eles. Prepara sua revelação aos discípulos. A cerca de 5 ou 6 quilômetros da praia, viram Jesus caminhando sobre as águas. Apresenta-se como Deus que pode caminhar sobre grandes águas e sobre o mar. Salmo 77, 107. Com as palavras: "Sou eu, não tenha medo." Jesus dá-se a conhecer e revela-se como o Senhor, em quem está presente o poder salvífico de Deus. As forças da natureza, mesmo as mais violentas, não podem impedir a ação do Filho de Deus. Ele se revela aos discípulos não só como Messias, que sacia sua fome, mas ainda mais como Deus, que mais uma vez os encontra com amor.
E hoje a igreja celebra São Martinho I. Ele nasceu no ano 590 em Todi, região da Úmbria, na Itália. Sua família era nobre, sacerdote em Roma, um grande estudioso, inteligência notável e de grande caridade para com os pobres. Foi enviado a Constantinopla pelo Papa Teodoro I como apocrisiário, ou seja, uma espécie de embaixador eclesiástico junto aos governantes, para negociar a deposição canônica do patriarca herético Pirro. Depois disso, falecendo Teodoro, foi eleito no seu lugar em julho de 649. Ao longo do seu papado, ordenou 33 bispos, 5 diáconos e 11 sacerdotes. E pela primeira vez foi celebrada a festa da Virgem Imaculada no dia 25 de março. Porém, sua maior atuação foi contra a heresia monotelista, espalhada no Oriente e no Ocidente, que negava a plena condição humana de Cristo, ao declarar que nele havia sim duas naturezas, humana e divina, mas uma só vontade, a divina, o que é contraditório, porque assim a natureza humana de Jesus não seria real. Para isso agiu com energia, e uma vez que o imperador do Oriente, Constante II, era tolerante com os monotelistas, chegando a fazer um decreto sobre a questão, o tipo de Constante, chamado assim, não esperou a confirmação imperial para sua consagração e imediatamente convocou o concílio de Latrão com 150 bispos. O tipo foi condenado, bem como Ectésis de Heráclio, outro imperador oriental também monotelista. Foram excomungados os patriarcas Sérgio, Pio, Paulo de Constantinopla, Ciro de Alexandria e Teodoro de Pran, na Arábia. 20 cânones da doutrina católica sobre as duas vontades em Cristo foram definidas. Os decretos firmados pelo Papa e pela Assembleia dos Bispos foram enviados aos demais bispos e aos fiéis do mundo, junto com uma encíclica de Martinho. As atas, com uma tradução grega, foram enviadas a Constante II, que como resposta mandou prender o Papa. Olímpio, seu exarca, representante do imperador romano do Oriente na qualidade de governador, um na Península Itálica e outro na África, planejou, porém, o assassinato do Papa, durante a distribuição da Eucaristia que, por providência divina, falhou. Teodoro Calíopas foi o novo enviado de Constante II com a ordem de prisão, e Martinho, para evitar violências, não resistiu, saindo de Roma em junho de 653. Chegando em Constantinopla após longa e sofrida viagem, sob privações, foi humilhado e sujeito a maus tratos. Exposto seminu para a zombaria e insultos da multidão, ficou preso num calabouço fético, passando fome, sede e frio por mais de 80 dias. Um julgamento iníquo diante do Senado, foi rotulado de herege, inimigo de Deus e do Estado, e sofreu diversas acusações, que no fundo se resumiam a não ter assinado o tipo, mas em nenhum momento perdeu a dignidade, nem reconheceu a autoridade dos seus juízes. Acabou condenado à morte, mas Constante mudou a pena para exílio, e assim o Papa foi levado para um local de trabalho nas minas para escravos e assassinos em Quersonerso, atual Sebastopol, na Crimeia, sul da Ucrânia. Ali faleceu, doente, esquecido até pelos parentes, no dia 16 de setembro de 655. Muitos milagres são a ele atribuídos tanto em vida quanto depois da morte. Pai Santo, providente e infinitamente bondoso, que nos ensinas a verdade e nos concede por amor a plena liberdade, a qual é um vosso atributo divino, partilhado com vossos filhos. Concedei-nos pela intercessão de São Martinho I, manter a dignidade da alma, ao não reconhecermos os nossos corações as falsas autoridades das mentiras, mas sermos enérgicos contra elas, e que não nos falte a mansidão e total confiança em vós, ainda que sob perseguições e injustiças. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado e até amanhã.